Bom dia, meu povo, tudo bem? Bem, estamos aí novamente para descodificar um pouco mais da geopolítica, de assuntos que passam na nossa vista durante a semana, durante os dias, ouvimos nos jornais, nas rádios, né, a galera comentando, e às vezes a gente não consegue entender o contexto geral, todos os motivos, os pormenores, né? Uma sequência de acontecimentos envolvendo um mesmo tema. A intervenção dos Estados Unidos na Venezuela, quando eles retiram o Maduro, quando eles prendem o Maduro, invadem, prendem o Maduro e levam ele para os Estados Unidos, um dos grandes pontos, se não o principal, alegado pelos Estados Unidos para fazer essa operação, era referente ao narcotráfico, né? Do governo estar envolvido com o narcotráfico, do Maduro estar envolvido diretamente com o narcotráfico. Os Estados Unidos formou, de fato, um novo bloco, um novo grupo, chamado Escudo das Américas, onde vários países da América Latina, principalmente, eles estão participando com a intenção central do combate às drogas, do combate ao narcotráfico, né? E nisso foi acordado algumas coisas, troca de inteligência, ajuda militar, classificar alguns grupos criminosos como terroristas. E aí vem a primeira pergunta que eu quero esclarecer para vocês. O que é um grupo terrorista? Qual é a classificação? Terrorista é todo mundo que explode bomba? O que é o terrorismo, né? O terrorismo está dentro de um guarda-chuva chamado poder paralelo. Então, quem comanda um território, um país, é o Estado, né? Dentro do seu regime, seja ele qual for, monarquia, presidencialismo, não importa. Uma pessoa, um grupo, não importa quantas, não importa qual é essa formação de pessoas, de um grupo, indo contra e agindo contra, tentando dominar, tentando fazer papel do Estado, então a gente tem um poder paralelo. Esse poder paralelo ele toma força quando o Estado ele abre algumas margens, né? Então ele não, vamos colocar entre aspas aqui, ele não está cuidando direito, ele não está em uma presença de segurança pública, principalmente dentro de um território, de uma parte do seu território. Então esses grupos aproveitam dessa situação para agir, para dominar, para impor regras. Então ele pode começar ali mostrando uma tentativa de ajuda para a população, fornecer algumas coisas para a população, uma falsa sensação de segurança, né, proibindo crimes ali dentro, questões voluntárias para ajudar a comunidade, vai criticar o sistema com certeza, só que isso vai tomando outras proporções, vai tomando força. Esses grupos vão tomando força. E eles vão literalmente impedindo o Estado de agir naquele território, impedindo das leis do Estado estarem ativas naquela parte do território, e ele vai criando as suas leis, eles vão criando o seu domínio, a sua justiça, a sua condenação, né? Terrorismo, dentro dos grupos de poder paralelo, além do terrorismo eu tenho outros, né? Eu tenho máfia, eu tenho grupos criminosos, eu tenho alguns outros aí. Mas o ponto é o terrorismo. Então, pensa no seguinte, o terrorismo ele vai ter algumas características específicas. Ele vai causar o terror, né, seja através de atentados, o terror ao civil. Ele não é um combate limpo entre esse poder e o Estado. Ele vai causar, ele vai impactar, ele vai afetar principalmente os civis, as pessoas, para que a sua causa seja ouvida ou seja temida, ou os dois, né? Só que o grupo terrorista, o que muitos estão se apegando é que ele tem um viés ideológico, político também, né? Então, quando os Estados Unidos e outros países da América tentam propor, estão analisando a possibilidade, mesmo sem o Brasil participar desse grupo, de classificar grupos como o P, né, e o Comando, né, como grupos terroristas. Poxa, é um grupo criminoso, é um grupo armado, só que as pessoas estão se apegando um pouco a essa questão dele ter ou não ter a ideologia, né? No caso, alegando que ele não tem uma ideologia nem um propósito político e ideológico. Mas vamos analisar um pouco mais, né? Quando nós pegamos, principalmente na região do Rio de Janeiro, grupos dominando territórios, impondo regras, cobrando impostos, cobrando taxas, fortemente armados, impedindo do Estado acessar aquela parte do território. E quando alguma operação, como aquela operação do Rio de Janeiro aconteceu, né, muitos mortos e tudo mais, eles vão à rua e eles causam terror, eles fecham rua, eles botam fogo, eles têm poder
bélico, inclusive de bombas, né? Inclusive falando aqui do Brasil, minimamente de granadas, eles têm esse poder bélico, fuzis, então é um poder armado muito forte, é contra o Estado. E aí a gente se pega, puxa, mas e a parte ideológica, política? Só aí talvez já poderíamos classificar como terrorismo pelo tanto de impacto na sociedade. Eu não estou falando do governo, eu não estou falando das forças militares, mas na sociedade, para as pessoas, para os civis, para as pessoas inocentes, o tanto de impacto é causado, o tamanho do impacto econômico que é causado. Então aí nós já poderíamos pensar na classificação de fato para o terrorismo. Pensando na questão ideológica e na questão política, comprovações aí, que tem muita coisa em andamento, mas desses grupos criminosos participarem de financiamento ou de trocas com grupos terroristas, então tem um alinhamento, né? No caso da Venezuela, agora falando da Venezuela, eles tinham a presença de grupos como o Hezbollah lá do Oriente Médio, presença de integrantes ali. Então, eu começo a pensar, né, nessa classificação. Vou deixar mais como reflexão, mas eles participam, ou eles tentam participar da política do lugar? Eles tentam adentrar a política, a justiça, como infiltrados, para facilitar o andamento dos seus benefícios, né? Já é sabido de muitos que, por exemplo, no Rio de Janeiro e também com outro grupo aqui de São Paulo, eles têm um viés econômico muito forte, até mesmo fora do tráfico de drogas, porque a busca pelo alcance de poder, extensão do seu domínio é muito maior. Então eles estão presentes no Brasil, fora do Brasil, em vários estados brasileiros. As questões econômicas deles ultrapassam o quesito drogas, ultrapassam o quesito o tráfico. Então, assim, aí eu tenho envolvimento, né, no passado, presente, não sei, mas temos um interesse, vamos colocar assim, né, um interesse político, um viés político, um viés de ideologia, porque quando você dissemina essa ideia, né, há uma questão ideológica nisso também, e eles vão abrindo espaço para outras coisas dentro da economia, afetando outras áreas da sociedade e principalmente econômica. O grupo criminoso, teoricamente, ele busca só o valor monetário, somente a questão econômica, financeira. Mas nós já enxergamos que vai muito mais além que isso, pelo menos se tratando dos grupos aqui, dos grupos criminosos brasileiros, né? Desses que a gente já sabe que estamos falando aí. Então eles vão além, eles já estão buscando poder, domínio de território, se eles são afetados de alguma forma, se são contrariados, eles causam terror, eles matam pessoas, eles agridem, eles machucam, eles têm poder bélico para ir contra o Estado, eles movimentam e manipulam setores midiáticos. Agora, se os Estados Unidos e esses países classificarem o grupo ou os grupos brasileiros de outros países como grupo terrorista, eles podem fazer operações para bloquear no sentido internacional, né? Então, entrada dessas, assim que entendido quem são essas pessoas, né? Classificando os integrantes dos grupos, eles podem ser proibidos de entrar nos países, eles podem ter contas internacionais bloqueadas, acesso a muita coisa. No momento eles podem ser presos sem extradição, né? Talvez para os Estados Unidos, tratados como terroristas. Então, sem o quesito extradição, e o máximo que a gente pode escalar, talvez, nisso, é alguma operação, países da América fazendo operação militar no Brasil. Até então, o Brasil não está no grupo. Acho que isso pode mudar ao passar do tempo aí. Não sei se nesse governo ainda, ou se na troca de governo, mesmo que mantenha-se mesma ideologia, acredito que isso possa mudar. Nós temos já forças militares, inclusive dos Estados Unidos, se posicionando em países ao redor do Brasil. Não no sentido que eu estou dizendo de acuar o Brasil, mas de controlar, já que o Brasil não faz essa parceria ainda, mas de controlar exatamente o que está entrando nesses países ou saindo desses países, porque também tem coisas ilícitas que saem de lá tentando entrar aqui. Então, se eles são pegos
na saída desses países, a gente já tem uma vantagem no combate ao tráfico de drogas, ao combate desses grupos criminosos, né? Então, o Brasil ele pode sofrer pressão diplomática, pressão internacional, referente à pressão da ONU e de todos esses países, se classificado grupos terroristas aqui. E aí o mundo começa a voltar os olhos para cá com um a mais, mesmo para quem conhece esses grupos como criminosos, mais um a mais. De países do Oriente Médio, ou do Irã principalmente, o impacto econômico, e agora os Estados Unidos também está movimentando no quesito, se aprofundando no quesito terrorismo, narcotráfico. Pelo menos essa é a nomenclatura, esse é o objetivo mostrado publicamente, mostrado ao mundo. Os Estados Unidos, ele está de fato, os Estados Unidos, aí nós citamos o Trump como o líder principal, né, o presidente, mas é o movimento dos Estados Unidos, que ele está mudando muito a configuração, né? Nós estamos vivenciando a mudança da configuração do mundo, da geopolítica, ou uma escalada de uma grande guerra, uma guerra que já é uma guerra regional, se ela vai terminar agora ou não, mas ela tem impactos e consequências futuras no quesito energético, né? No quesito alianças, na visão de mundo para o Oriente Médio. Os Estados Unidos ele fez movimentos na Venezuela com a prisão do Maduro. Ele está fundou-se um novo grupo em combate ao narcotráfico, como nós estamos falando, talvez a classificação de novos grupos terroristas, uma grande mudança para a geopolítica. Estamos vivenciando, de fato, grandes coisas da nossa história. E vamos descodificar essa geopolítica. Para descodificar a geopolítica dos poderes, siga Atlas Descodificado.